1 Pedro 1, de 13 a 21, diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Amém. Fecha os teus olhos, se você puder, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. É a tua palavra que nos torna mais parecidos com o teu Filho Jesus. É a tua palavra que nos ensina, é a tua palavra que nos traz instrução, é a tua palavra que nos dá sabedoria para lidarmos com a vida no nosso dia a dia. É a tua palavra que molda quem nós somos interiormente, que molda o nosso caráter. E nós precisamos, Deus, mais uma vez, viemos aqui mais uma vez neste lugar, e estamos reunidos nesta casa, nesta noite, porque temos sede, temos fome de ouvirmos a tua voz mais uma vez. Fala conosco, Deus, fala conosco através da tua palavra. Que a unção do teu Espírito, que capacita, esteja sobre a minha vida, para que eu consiga, Deus, transmitir, passar tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Nós oramos e te agradecemos pelo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí mais uma vez? O título que eu dei para essa mensagem é Separados no Mundo, não do mundo, separados no mundo. E ao longo da mensagem você vai entender o porquê deste título aqui. Esta carta, o apóstolo Pedro, ele escreve na verdade, judeus que estavam espalhados, dispersos, né? Você lê lá ali no comecinho, no capítulo 1, ele se apresenta e ele começa a falar sobre isso, ele endereça, ele diz para quem que ele está enviando esta carta, e ele diz que esta carta está sendo enviada para os forasteiros que estão dispersos, e ele diz no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, na Ásia Menor. E na verdade, quando você olha para a palavra de Deus, você lê na Bíblia, em vários momentos houveram diásporas, ou seja, o povo de Deus, os judeus sendo separados. Por exemplo, na Babilônia, muitos foram separados, quando em 3 turnos, o povo de Deus, o povo de Israel foi sendo levado para a Babilônia, para estar lá num cativeiro. Então o povo foi muitas vezes, na verdade, separado um do outro, e familiares, e neste contexto, na verdade, de separação, neste contexto, porque quando a gente fala sobre separação, a gente fala de dor, a gente fala de sofrimento, quando você é tirado, né, da sua terra, quando você é tirado do meio do seu povo. E no contexto, na verdade, que Pedro está escrevendo esta carta, é que aquele povo, na verdade, estava debaixo também de perseguição, perseguidos, vários fugiram para um lado, para o outro lado. Então, na verdade, ele está escrevendo esta carta para irmãos, para judeus que estavam separados, cada um em um canto, vivendo talvez um momento difícil em suas vidas.
E ele começa, na verdade, no capítulo 1, você vai ver ali que o contexto dos primeiros versículos, o que ele está tentando transmitir para aquelas pessoas é o seguinte: olha, eu entendo a tristeza, eu entendo a dor, eu entendo o sofrimento, mas ele diz o seguinte para aqueles irmãos, ele diz: olha, mas vocês têm motivo de grande alegria, porque vocês foram salvos, vocês foram alcançados, o Senhor Jesus morreu por todos vocês. Ele está dizendo, então, mesmo que vocês estejam enfrentando momentos difíceis, mesmo que vocês estejam aflitos e preocupados, o que é normal nas nossas vidas muitas vezes, ele diz, mesmo assim, vocês têm motivos para se alegrarem, porque Jesus entregou a vida dele por vocês. Alegria da salvação, alegria que não pode se comprar. Mas de repente, no versículo 13, antes ele falando de alegria, da salvação e tudo isso, mas a partir do versículo 13, que é o versículo que nós começamos a ler, parece que Pedro ele muda o tom da conversa, parece que a conversa agora toma um novo rumo, porque ele vai dar uma ordem aqui, é no imperativo. Ele fala sobre algo que aqueles irmãos, que aqueles judeus, que aquelas pessoas que estavam recebendo aquela carta deveriam fazer. Não é uma sugestão, não é que ele diz, olha, eu acho que seria bom se vocês fizessem assim, eu acho que seria o ideal se vocês se comportassem desse jeito. Não, ele coloca no imperativo, é uma ordem, vocês precisam viver desta maneira, vocês precisam se comportar desta maneira. O tom aqui muda e ele diz o seguinte, olha, por isso, preparando o seu entendimento, por estas coisas, por vocês terem sido alcançados, salvos pelo sacrifício de Jesus, ele diz, vocês precisam fazer algumas coisas, e ele vai citar aqui algumas coisas que aqueles irmãos precisavam fazer. Ele diz, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, basicamente, ele fala sobre 3 coisas aqui que aquela igreja, que aqueles irmãos que estavam debaixo de perseguição precisavam fazer. As 3 coisas são, a orientação dele, a ordem dele é a seguinte, olha, vocês precisam preparar o entendimento de vocês. Segunda coisa que ele diz, vocês precisam ser sóbrios. E a terceira coisa que ele diz é esperar, para que eles esperassem na graça que temos na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante isso, porque depois de... Ele está falando com pessoas que haviam já sido salvas. Mas a questão, sabe qual é? Que às vezes a gente pensa que a salvação na verdade é o fim, enquanto na verdade a salvação é apenas o começo. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ele, só está começando. Às vezes a gente pensa que a salvação ela é o fim, maravilha, agora eu fui salvo, estou salvo, agora está tudo certo, eu não preciso fazer mais nada, mas na verdade enquanto a salvação é só o começo, está só começando, aquilo que Deus quer fazer na tua vida, através da tua vida, está só começando, tanto que depois de sermos salvos, na verdade nós não morremos, não é verdade? Se Deus não tivesse mais nada para fazer nas nossas vidas, fomos salvos, Ele já nos levaria. Agora, já que fomos salvos, vamos passar a eternidade toda com eles. Mas não. Muitas vezes somos salvos com 9 anos de idade, 6 anos de idade, 10 anos de idade. E temos uma vida inteira, uma jornada para vivermos aqui nessa terra como filhos e filhas de Deus, salvos, redimidos, perdoados, santos e separados. É sobre isso, na verdade, que o apóstolo Pedro começa a falar e tratar com aquelas pessoas ali. Agora que vocês têm uma vida pela frente, basicamente o que ele está dizendo, agora que vocês foram salvos, agora que vocês têm uma vida toda pela frente, vocês precisam entender algumas coisas. E a primeira coisa, como já disse, vou repetir aqui, que ele diz que aquelas pessoas precisavam fazer, algo que eles precisavam fazer. Ele diz o seguinte, vocês precisam preparar o entendimento. Ou em outras versões vai dizer vocês precisam cingir o entendimento. Se preparar, na verdade, se você for parar para pensar, tem uma ligação direta com se antecipar.
Porque na verdade, quando você projeta ou você pensa algo sobre o futuro, de algo que pode acontecer, que você deseja que aconteça, o que é que você começa a fazer? Você se antecipa, você começa a se preparar para aquilo que um dia talvez você deseja, que você quer viver na tua vida. E ele está dizendo, olha, vocês precisam, talvez antes de acontecer algumas coisas, vocês precisam preparar o que? O entendimento de vocês. Sobre o que o apóstolo Pedro está dizendo, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam cuidar daquilo que vocês pensam. Vocês precisam cuidar daquilo que passa na mente de vocês. Nós já sabemos que um grande campo de batalha do inimigo com as nossas vidas, na verdade, começa aqui. O diabo todos os dias lança pensamentos para mim, para você, lança pensamentos de morte, lança pensamentos mentindo a seu respeito, dizendo que você não é e tentando te acusar de algumas coisas que você é. O tempo inteiro, o dia inteiro, todos os dias, o inimigo está tentando lançar na nossa mente pensamentos longe, distantes da palavra de Deus, mentiras, para que em algum momento a gente acredite naquelas mentiras e então deixe de viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Na verdade, a porta de entrada, se você for parar para pensar, são os pensamentos, é aquilo que a gente pensa, é aquilo que gira na nossa mente, que fica ali, a gente fica matutando sobre aquilo. Você ouve uma vez e você não liga, você ouve duas e de repente quando você menos percebe, você está pensando sobre aquilo que você viu, aquilo que passou na sua mente, e se você não toma cuidado em tirar da sua mente as coisas que não vêm de Deus, daqui a pouco, sabe o que acontece? Pensamentos, eles geram sentimentos. Você acredita, você fica pensando naquelas mentiras e daqui a pouco, por tanto pensar naquelas mentiras, de repente você está começando já a se sentir daquele jeito. Daqui a pouco você, puxa, será? Eu acho que é verdade mesmo, eu sou um perdedor. Sabe, olha, é verdade mesmo, eu não vou dar nada, eu não vou dar em nada nessa vida. É verdade mesmo, eu não sou merecedor mesmo. E olha, eu estou perdido, Deus não me perdoa mesmo, porque olha só a minha história, o meu passado. E muitas vezes quando não tiramos estes pensamentos que são mentiras de Satanás nas nossas vidas, estes pensamentos começam a gerar alguns sentimentos em nós, e sentimentos na verdade geram muitas vezes atitudes. Eu começo a me comportar como tal, eu começo a pensar tanto, eu começo a sentir, e de repente quando eu vou ver, eu já estou me comportando como um perdedor, eu já estou me comportando como alguém que vai viver a vida aqui mesmo de qualquer jeito. Então o apóstolo Pedro está dizendo para aquelas pessoas o seguinte, olha, vocês precisam preparar o modo que vocês pensam, vocês precisam cuidar com aquilo que passa na mente de vocês. É até por isso que o apóstolo Paulo aos Romanos, a orientação dele, qual é? Olha, vocês precisam renovar a mente de vocês, vocês precisam renovar a maneira que vocês pensam. E como é que nós renovamos a maneira que a gente pensa? Ele orienta e diz, olha, é através da palavra de Deus que deve acontecer essa renovação na mente de vocês. Então a questão é, como é que eu penso? Eu penso o que diz a palavra. Mas Gui me disseram, mas Gui estão falando, e o apóstolo Pedro está dizendo isso para estas pessoas, porque debaixo de perseguição, com certeza muitas palavras negativas, com certeza palavras de desânimo, com certeza palavras para desencorajá-los, para fazerem com que eles parassem. Esse negócio de evangelho não vai dar nada, vocês estão aí entregando a vida de vocês, pregando, que esquece esse negócio, vai viver a tua vida. O apóstolo Pedro está dizendo, olha, vocês precisam tomar cuidado, até porque no contexto que ele está dizendo, ele está falando, olha, nós estamos no mundo, então nem todas as pessoas amam a Deus, nem todas as pessoas pensam como Deus pensa, nem todas as pessoas apoiam suas vidas na palavra de Deus. Ele está dizendo, por isso, toma cuidado com o que vocês pensam. Primeira coisa que ele diz, que eles deveriam fazer. Vocês já têm a alegria da salvação, vocês foram salvos agora, depois de serem salvos, se preocupem, tomem cuidado, olhem, prestem atenção nas coisas que vocês pensam. É aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo, é alguma coisa assim. E na verdade é exatamente isso, exatamente isso.
se não alimentamos a nossa mente com as verdades da palavra de Deus, então estamos vulneráveis, então tem espaço para as mentiras que o diabo está lançando nos nossos ouvidos. Mas quando eu me encho com a palavra de Deus, quando eu sei quem eu sou através da palavra de Deus, quando eu sei o que Deus fez por mim, quando eu sei que não sou mais escravo, mas agora eu sou filho e eu sou filho, então quando o diabo lança mentiras sobre a minha vida, eu não acredito, porque eu conheço a verdade, eu sei aonde eu estou firmado, na rocha que é Jesus. Segunda coisa que ele diz aqui, olha, vocês precisam ser sóbrios. Eu gosto dessa orientação dele aqui, porque eu acho que vai até contra muitas ideias que muitas vezes, não sei nem se acredita, mas que a maneira que as pessoas que frequentam uma igreja muitas vezes acabam vivendo suas vidas. Porque sóbrio aqui, essa palavra sóbrio, é a mesma coisa que em outras versões vai dizer, isso também seria moderado. Moderado, ou seja, ele está dizendo, vocês precisam ser sóbrios, vocês precisam ser moderados. Quando a gente fala de ser moderado, é aquele que pondera as coisas, é aquele que coloca na balança, é aquele que pesa os prós e os contras. Vocês precisam ser sóbrios, não loucos, vocês precisam olhar, vocês precisam medir, vocês precisam colocar na balança. E por que é que ele está falando sobre isso? Porque depois ele vai falar sobre comportamento, ele vai falar sobre pecado, ele vai falar sobre essa vida agora que temos viver depois de termos tido um encontro com o Senhor. E na verdade é exatamente isso que nós precisamos fazer nas nossas vidas, é pesarmos as coisas, é raciocinarmos, é pensarmos. Às vezes a gente pensa que a fé cristã ela é uma fé burra, a gente pensa que não, é só glória a Deus, e xaracá, e levanta a mão e é fogo do céu, e fogo na terra, e às vezes a impressão que as pessoas do mundo têm de nós é que é exatamente isso, crente é tudo burro, vão lá na igreja para serem enganados, enquanto na verdade a palavra de Deus nos orienta de maneira diferente, tanto que o apóstolo Paulo ele vai até falar sobre isso, que o nosso culto a Deus ele deve ser racional, ele é pensado, eu faço porque eu sei que eu estou fazendo, eu faço porque eu entendi, por isso eu estou fazendo. Ele está dizendo, vocês precisam ser sóbrios, vocês precisam ponderar, vocês precisam colocar na balança. E ele está falando sobre uma caminhada, sobre uma vida cristã. Depois ele vai falar sobre não sermos como éramos antes, filhos da desobediência, mas agora filhos da obediência. Ele está falando sobre pecado, ele está falando sobre um estilo de vida, a maneira que as pessoas agora vão viver suas vidas. E deixa eu te dizer uma coisa, é exatamente isso que nós precisamos fazer, essa orientação que muitas vezes nos falta nas nossas vidas, ponderar, sermos sóbrios, é colocar na balança, olha, eu estou com muita vontade de fazer essa besteira, porque essa besteira aqui vai me trazer alguma alegria momentânea, e aí eu pondero, eu tenho que pensar, porque tentação, porque pensamento que não provém do Senhor, todo dia, o dia inteiro, o diabo vai lançar na minha mente, na tua mente, tentando de alguma forma te convencer, te enganar. Eu preciso colocar na balança o que seria um momento de alegria perto de uma glória que é eterna. O que seria um momento de alegria para depois tanta acusação e afastamento da presença de Deus, e não ter Deus comigo, e não ter a presença de Deus comigo, ponderar, colocar na balança, olha o que Deus me deu, e se eu fizer isto aqui, eu posso perder tudo aquilo que Deus me deu, olha o que Deus fez na minha vida, se eu tomar esta atitude, se eu tomar essa decisão na minha vida, eu posso perder tudo aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos, eu posso perder o que o Senhor está fazendo na minha vida. Ele diz, olha, vocês precisam ser sóbrios, vocês precisam ponderar, vocês precisam colocar na balança. Até sobre este assunto, até no momento que nós vivemos hoje de igreja, às vezes eu sinto que as pessoas não conseguem ponderar, não conseguem ser sóbrias sobre assuntos que
Por exemplo, como temos vivido, né, tantas confusões na igreja, e não é de um caso agora não, mas nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, né, algumas questões complicadas de lidarmos acontecendo na igreja, e sabe o que acontece? A maioria das pessoas, a maioria dos cristãos não conseguem colocar na balança, elas não conseguem ponderar, ser sóbrios sobre os assuntos, então agora elas já vão dizer, já que aquele pastor caiu, todo pastor é safado mesmo, todo pastor, já que aquela igreja aconteceu, então agora toda igreja não presta. A minha pergunta para você é o seguinte: quantos nos últimos anos, nos 5 anos, 10 anos, quais foram os escândalos que nós ouvimos falar? Você conta na mão, querido. Agora a questão é, o quanto de milhares de igrejas, de pastores pregando semana após semana, entregando suas vidas em favor do evangelho, pregando a palavra, mas a gente se esquece de tudo e a gente olha só para uma coisa, é isso, ser sóbrio, ponderar, colocar na balança, pesar as coisas, mas muitas vezes nós não conseguimos, a gente só coloca um peso, coloca só de um lado, e ele está dizendo, existe a necessidade de vocês ponderarem, de vocês serem sóbrios, para que vocês possam viver essa vida cristã. E aí a terceira coisa que ele diz aqui, olha, vocês precisam ter o que? Esperança. Vocês precisam ter esperança. E por que é que ele está falando sobre esperança? Até porque ele sabe que aquele povo está vivendo um momento difícil, de perseguição. Esperança, porque quando a gente fala sobre esperança, sobre esperar, a gente está falando sobre futuro. Ele está dizendo, olha, vocês precisam continuar crendo que existe um futuro melhor. Esperança, quando nós olhamos para frente, com fé, sabendo que talvez hoje não aconteceu do jeito que eu gostaria, talvez hoje as coisas não estão tão em ordens como eu gostaria que estivessem, talvez na minha vida hoje eu não consigo tanto ver a mão de Deus e o agir de Deus. Deus, por que destas perseguições? Deus, por que destas situações? Deus, por que está tão difícil assim? Mas ele está dizendo e encorajando aqueles irmãos, olha, se vocês querem viver essa vida cristã, se vocês querem andar com Deus, se vocês querem realizar aquilo que Deus chamou vocês para fazerem, vocês vão precisar de esperança, vocês vão precisar olhar para frente, e mesmo que a situação no momento não seja agradável, continuarem crendo que Deus está no controle, que Ele é soberano, que Ele controla todas as coisas, termos esperança, crermos para o futuro. A gente gosta de crer para o presente, a gente tem fé para crer no presente. Deus faz na minha vida agora, Deus muda a circunstância agora, Deus resolve o meu problema agora, o Senhor sabe, olha aqui como é que está de ponta cabeça, faz agora. Mas a necessidade de termos esperança, de olharmos para frente, às vezes até desapegarmos um pouco do presente. As dores são grandes, as lutas são grandes, as perseguições são grandes, mas olhar para frente, entender que Deus tem o melhor preparado para a minha vida, entendendo que Ele não perdeu o controle, mesmo quando estamos vivendo adversidades nas nossas vidas. E ele fala sobre estas 3 coisas, a princípio com estes irmãos aqui, ele diz, olha, guardem a mente de vocês, sejam sóbrios, ponderem as coisas, continuem crendo, tenham esperança em Deus, na graça, ele diz, no favor de Deus, continuem acreditando na bondade de Deus, continuem acreditando no favor de Deus sobre a vida de vocês. E aí então, ele vai entrar um pouquinho, o assunto fica um pouco mais sério, porque no versículo 14 ele diz, olha, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Como é que vive? Ele está falando sobre filhos da obediência e filhos da desobediência. Como é que vive um filho desobediente? Ele faz aquilo que ele quer, ele faz aquilo que lhe dá vontade.
Um filho desobediente, você dá uma orientação, mas ele não acata a orientação, ele faz aquilo que ele quer, porque ele quer fazer aquilo, ele vai lá, mesmo que a tua orientação seja diferente do que ele quer, ele vai lá e decide fazer o que ele quer, porque para ele é mais importante. Filhos desobedientes fazem o que querem, filhos obedientes fazem o que precisa ser feito. Como não sermos? A pergunta é como não sermos filhos, um filho desobediente. O próprio texto, na verdade, fala aqui, ele diz, olha, não vivendo segundo as paixões que vocês tinham antes, no tempo da ignorância. Ou seja, não permitindo que aquilo que controlava vocês os controle. Vocês viviam de determinada maneira, na verdade eram os filhos da desobediência, escravos na verdade do pecado. O pecado nos escravizava, as nossas escolhas erradas de pecado, de estarmos longe da presença de Deus, nos escravizava. No tempo da ignorância não conhecíamos, não sabíamos que Deus tinha coisas incríveis para as nossas vidas, não sabíamos, não conhecíamos que Jesus tinha morrido em uma cruz por nós, mas Ele está dizendo, agora vocês conhecem, agora vocês sabem, agora vocês receberam, agora vocês são salvos. Então Ele está falando na verdade sobre uma vida depois da salvação. Como é que eu vivo agora depois de ter sido salvo? E sabe o que me chama a atenção? É que a gente às vezes pensa o seguinte, bom, se eu deixar de obedecer em alguma coisa, de repente, ou eu ignorar alguma orientação de Deus, a gente pensa, bom, mas eu sou salvo, eu vou para o céu. Mas a questão não é você ir para o céu, porque, como eu disse, a salvação é só o começo do que Deus quer fazer na tua vida. Se não fosse assim, você seria salvo e Deus já te levaria. Na verdade, agora tem uma jornada, tem um caminho. Deus quer fazer coisas incríveis na tua vida e através da tua vida. Então Ele está dizendo o seguinte, olha, não vivam mais da mesma maneira, não vivam mais do mesmo jeito, como antes, no tempo da ignorância, vocês inclinavam as paixões da carne, ou seja, o que guiava, o que orientava a vida de vocês eram as paixões da carne, eram os desejos de vocês, eram as vontades de vocês, é o que vocês queriam na hora que vocês desejavam. Mas Ele está dizendo, olha, a partir de agora, vocês não devem mais viver assim. Nós não devemos viver as nossas vidas da maneira que nós vivíamos antes. Na verdade, agora, o que orienta as nossas vidas não é a nossa vontade, o que deve orientar as nossas vidas é a vontade de Deus para nós. O que deve orientar a minha vida agora não é aquilo que eu desejo, não é aquilo que eu quero, mas é buscar e procurar saber de Deus o que é que Ele deseja para mim, qual é a vontade que Ele tem para a minha vida, e então seguir, andar debaixo da orientação de Deus. Ele está dizendo, olha, não vivam mais da mesma maneira que vocês viviam. O apóstolo Paulo aos Efésios, ele vai falar sobre isso também. Capítulo 2, dos versículos 1 a 3, olha o que ele diz. Ele está falando sobre Jesus aqui. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo. Como é que o mundo vive? O mundo vive exatamente assim, é guiado, é orientado por suas paixões, pela carne, faz o que quer, na hora que quer, quer ser feliz, né? Essa é a história. Não é que eu quero ser feliz, não é porque eu não consigo, né, negar as tentações. Ele está dizendo, olha, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. Ele está dizendo, um dia nós andamos lá, um dia nós estivemos lá, mas ele diz, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele está dizendo, olha, todos nós estávamos mortos, presos, escravizados, nos nossos delitos, nos nossos pecados. Todos nós um dia fomos controlados, ele está dizendo aqui, pelo príncipe da potestade, pelo mundo. E mundo aqui, na verdade, quando a gente fala mundo, mundo não é terra. A gente pensa, lá no mundo não é a terra. O mundo, na verdade, é o domínio do diabo, na verdade, sobre a terra. Então, quando a gente fala sobre mundo, é estar debaixo do domínio do diabo. E é o que ele está dizendo aqui, nós éramos filhos da desobediência.
desobediência, mas o Senhor veio e nos libertou, nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho, Filho do seu amor. É isso que Deus fez nas nossas vidas, mas Ele está dizendo aqui, olha, não vivam mais da mesma maneira. E na verdade, a gente vive um tempo também que as pessoas vêm à igreja e continuam vivendo a mesma vida que viviam antes. Eu não sei qual que é o sentido, na verdade. Eu entendo que, e eu sempre oriento as pessoas a isso, né? Tem gente que fala assim, não, eu não vou para a igreja porque se eu for para a igreja eu vou ter que parar de fazer isso, vou ter que parar de fazer aquilo. O cara que está no mundo, ele não quer ir para a igreja mesmo, porque ele fala que, pastor, eu vou lá para a igreja, não vou poder fazer isso, fazer aquilo. Não, a questão não é essa, vem para a igreja. Só que acontece é que quando você vem para a igreja, quando você lê a palavra de Deus, quando você começa a orar, quando você começa a falar com Deus, Deus vai apresentar a você uma nova vida. Deus vai apresentar a você um novo jeito, uma nova maneira de viver. Não é que Ele está olhando para você dizendo, eu quero que você seja triste, eu não quero que você tenha nenhuma alegria na vida, eu não quero que você tenha nenhum prazer. Não, não é isso. Na verdade, Ele nos orienta, a palavra de Deus nos orienta a vivermos essa vida diferente, exatamente porque Deus tem tantas coisas maravilhosas para nós, e a dor de Deus é ver os seus filhos, é ver sua criação, não vivendo aquilo que Ele projetou para as suas vidas. Ele, na verdade, aqui no texto apresenta um novo padrão, uma nova maneira de se viver a vida depois de ser salvo. Versículo 15, na parte B, ele diz assim, sejam santos, vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Sejam santos, sejam separados. E aqui você vai ver que ele não fala, a palavra santo significa separado, mas não é separado do mundo, afinal, não existe a possibilidade, e na verdade já se acreditou em muitos momentos que essa seria a saída. É por isso que nasceram monastérios e conventos, porque as pessoas pensavam o seguinte, bom, para nós estarmos separados, para que a gente ande em santidade, nós não podemos estar misturados no mundo, né? O mundo jaz o maligno e a gente não pode estar no meio deles, que a gente vai ser influenciado, separados do mundo. Mas o que ele está orientando aqui não é separados do mundo, até porque você vive nesse mundo, até porque você trabalha num lugar que está cheio de gente que não serve a Deus, até porque o teu chefe às vezes crê totalmente diferente do que você crê. Então não é separados do mundo, mas ele está dizendo separados no mundo. Ele está dizendo é possível viver no mundo, mas não se corromper com o sistema do mundo. É possível estar ali no mundo, mas não ser como eles são. É possível conviver com pessoas, mas pensar de maneira diferente daquelas pessoas. É possível estar no meio de pessoas e mesmo assim não se comportar como elas se comportam, não falar as mesmas coisas que elas falam, não pensar da maneira que elas pensam. É possível estar lá. Separado, ele diz, santos, separados, sejam santos, separados, não do mundo, mas no mundo. Hoje, nós precisamos entender que nós não somos mais, antes éramos. O que governava a nossa vida é o que ele diz, filhos da desobediência, nos controlava, nos dominava, o pecado que nos escravizava, mas ele diz agora, existe uma outra coisa que controla, que governa a vida de vocês. E lá em Romanos, no capítulo 1, no capítulo 8, versículo 1, na corrigida fiel aqui, o apóstolo Paulo, olha o que ele vai dizer aos romanos, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele diz, olha, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, não anda mais segundo a carne, as inclinações, os desejos, mas anda agora segundo o Espírito. Ou seja, antes filhos da desobediência, antes escravos, antes o que dominava, antes o que orientava as nossas vidas era uma coisa, mas ele está dizendo a partir de agora não, aqueles que estão em Cristo Jesus já não há mais condenação, e ele está dizendo agora nós não vivemos mais, nós não somos dirigidos mais, nós não somos mais controlados pelas paixões da nossa carne, mas agora nós somos guiados, orientados, instruídos pelo Espírito Santo de Deus que agora habita em nós.
Então, na verdade, mudou. O que nos governa, o que nos orienta agora não são mais as paixões, as inclinações da carne. Agora é o Espírito Santo que guia as nossas vidas. Nós não podemos mais sermos guiados pelos valores, conceitos, pensamentos, atitudes do mundo. Ele diz: vocês precisam ser santos, porque santo é o Pai de vocês. E na verdade, ser cristão, significa mini Cristo, pequeno Cristo. E se você é um pequeno Cristo, você se parece com o Pai, com o Senhor. Ser cristão é isso, é ser um seguidor, é me tornar mais parecido todos os dias. Agora, algumas coisas, isso no segundo capítulo, ele continua o assunto, na verdade, ele vai falar sobre algumas coisas que não combinam com a vida cristã. Algumas coisas que não podem. Se você é santo, se você é separado, se você é filho, você não é mais filho da desobediência, você teve um encontro com o Senhor. No capítulo 2, o apóstolo Pedro ele vai falar algumas coisas aqui. Olha, no versículo 1 ele diz: despojando-vos, deixando para trás, despojando, largando, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas, toda sorte de maledicências. Ou seja, ele está dizendo: olha, tudo isso que você fazia antes, agora você pega e você deixa isto para trás. Antes você enganava as pessoas, agora você que é servo do Senhor, você não engana mais. Antes você mentia, agora você não mente mais. Não significa que o cristão ele é perfeito, que ele nunca erra, mas na verdade este é o nosso objetivo, essa é a nossa busca. Nós queremos ser santos, separados, vivermos a nossa vida com integridade diante do Senhor. No versículo 11 ele continua e diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, ou seja, no mundo. Ele está dizendo: mantenham o comportamento de vocês exemplar no mundo, no meio dos gentios. Ou seja, ele está dizendo: não é que vocês não vão estar no meio deles, mas vocês vão estar no meio deles e agora dar exemplo para eles. Vocês vão ser diferentes. Olha o que ele diz: para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo: olha, vocês vivem a vida de tal maneira que as pessoas vão olhar para você, as pessoas vão olhar para o teu comportamento, as pessoas vão olhar para a tua integridade, as pessoas vão olhar para a tua vida e ver: rapaz, esse rapaz ele não mente, ela não trai o marido, ele não trai a esposa, olha a maneira que ele conduz a casa, olha como ele trata os filhos, nossa, olha como ele toca as coisas na empresa. Eu nunca vi ele fazendo algo que fosse ilícito. Uma pessoa correta, uma pessoa íntegra. Por que é que você é desse jeito? Como é que pode, no mundo que nós vivemos, você agir, se comportar de tal maneira? E o apóstolo Pedro diz aqui: isto aqui, sabe o que vai acontecer? Isso vai impactar a vida das pessoas e elas vão glorificar a Deus através da tua vida, do teu comportamento, da maneira que você vive. No capítulo 3, versículos 8 e 9, olha o que ele diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando o mal ou injúria por injúria. O que é que ele está dizendo? Existe um novo modo de se viver a vida. Sabe quando aquela pessoa vai e te faz algo ruim e você fala: quer saber de uma coisa? Eu vou devolver. Pastor, ela merece. Sim. Mas o que ele está dizendo: olha, não faça isso. Você precisa se compadecer. Você precisa agora ser misericordioso. Você precisa agora ser humilde. Você não pode mais pagar o mal com o mal. Você não paga mais da mesma maneira que você fazia antes. Na verdade, ele está propondo, ele está apresentando uma nova maneira de se viver a vida. Versículo 17, ele diz: e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam, isso aqui muito importante, vivam em temor
durante o tempo da peregrinação de vocês, olha essa orientação dele: vivam em temor no tempo que vocês estiverem aqui nessa terra, andando, vivendo a vida de vocês. Vivam em temor, temam a Deus. Algumas pessoas, quando leem na palavra de Deus temor a Deus, elas não é realmente, né, temor, fica com medo, porque Deus é muito grande, Ele é poderoso, Ele pode me esmagar, eu tenho medo de Deus. Não é ter medo de Deus, temor não é ter medo de Deus. Temor fala sobre honra, sobre reverência, respeito, desejo de agradar, medo de desagradar. Eu temo a Deus, porque eu temo, eu reverencio, eu respeito, eu não quero fazer coisas que desagradam o coração dele, eu não quero entristecer o coração do Senhor. Eu temo a Deus, não é eu tenho medo de Deus, mas eu temo ao Senhor. Ele está dizendo: olha, temam ao Senhor enquanto vocês vivem aqui na terra. E na verdade na Bíblia você vai ver dizendo que o temor ao Senhor é o princípio do quê? Estão lendo pouco a Bíblia. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que seria sabedoria? É a capacidade de aplicar no tempo certo, da maneira certa, o conhecimento que eu tenho. Ele está dizendo: olha, temam ao Senhor, porque a gente, nos dias que a gente vive, a gente busca, né? Eu quero ser uma pessoa sábia, mas ele diz: o princípio da sabedoria, sabe qual é? O começo. Você quer se tornar uma pessoa mais sábia, uma pessoa que age na hora certa, uma pessoa que fica quieto quando precisa falar, porque tem gente que não é sábio, tem gente que fala na hora que não tem que falar, fica quieto quando tem que falar alguma coisa. Tem gente que quando tem que ficar parado e não fazer nada, está fazendo alguma coisa. Tem gente que quando deveria estar fazendo alguma coisa, está parado e não está fazendo nada. Não tem sabedoria. E isso resulta em problemas gigantes nas nossas vidas, a falta de sabedoria para fazer escolhas, tomar decisões. Nós precisamos de sabedoria do alto, do céu, para guiar as nossas vidas. Deus, o que é que eu faço agora? Tomo essa decisão, tomo aquela, faço isso, faço aquilo, devo agir dessa maneira, não devo agir. Sabedoria. Só que a Bíblia nos ensina e nos mostra, olha, o princípio, o começo. Se você deseja ter sabedoria para conduzir a sua vida, o princípio é o temor ao Senhor. Isso o apóstolo Pedro está dizendo: enquanto vocês viverem aqui nessa vida, temam a Deus, busquem a Deus. Agora ele vai concluir aqui, na verdade talvez trazendo alguns encorajamentos do porquê aquelas pessoas deveriam viver de tal maneira. Porque, tá bom, Gui, para quê? O que vai acontecer? Se eu viver assim, se eu dizer não para a minha carne, se eu fazer aquilo que Deus me mandar eu fazer. Ele termina, ele fala aqui no texto sobre, ele dá alguns motivos, na verdade, eu acho que para encorajar aqueles irmãos a viverem de tal maneira. Ele fala sobre a volta de Jesus. E esse deve ser um grande motivo para nós, de vivermos a nossa vida em integridade, separados para Deus. Sabe por quê? Porque existe uma promessa de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E deixa eu te dizer uma coisa, eu quero estar pronto quando Ele voltar. Eu me lembro que quando eu era criança eu morria de preocupação, porque eu pensava: meu Deus, eu dei uma mentidinha hoje, se Ele voltar à noite eu vou ficar. Tanto que a gente já ouviu histórias de pessoas que dormiam de terno, de gravata, de cabelo penteado, porque se Jesus voltar nessa noite, eu já vou estar pronto, eu vou para a glória, eu vou bonitinho, eu vou arrumado. Imagina, vou chegar lá no céu de pijama, cabelo despenteado, coisa nenhuma. Eu já vou colocar meu terninho, já vou esperar, porque se acontecer eu estou pronto. E na verdade este deve ser um estímulo para mim e para você de como nós vivemos a nossa vida aqui, porque nós não vivemos essa vida aqui com a expectativa de que quando nós morrermos a vida acabou. Na verdade essa vida aqui ela é temporária, ela é passageira. Na verdade nós fomos criados como seres eternos. O nosso corpo morre, mas o nosso espírito é para sempre. E quando terminarmos aqui, um dia vamos estar na presença de Deus. Se Deus quiser, todos nós vamos nos encontrar lá na glória, na eternidade, para estarmos lá na presença do Senhor. Então uma coisa que deve nos encorajar: Jesus vai voltar para me buscar. Como é que eu tenho vivido a minha vida aqui?
Segunda coisa é o fato de Deus ser santo. Se Ele é santo, eu sou filho, eu devo também andar em santidade. Uma terceira questão aqui, sabe qual é? Que haverá julgamento. E no versículo 17 ele diz: se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga, segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Ou seja, ele está falando sobre um Deus que julga. Isso deve ser um encorajamento para mim também, viver a minha vida em integridade, porque existe um Deus que julga. E aqui, esse julgamento que ele está falando aqui, tanto que ele vai falar, olha, segundo as obras de cada um. Ele não está falando sobre o julgamento para a salvação, lá do trono branco que você encontra em Apocalipse. Aqui é outro julgamento que ele está falando. Aqui ele está falando sobre o julgamento dos santos. Aqui ele está falando para aquele que já está lá na glória, aquele que foi salvo. Ele está dizendo, ele vai julgar, sabe o que? Ele vai olhar e vai ver as tuas obras, o que você fez, o que você deixou de fazer, porque a palavra de Deus diz que segundo as nossas obras, o que nós fizemos aqui, seremos julgados e haverá galardão. Então quando nós estivermos lá na presença de Deus, já salvos, já na eternidade, já com o Senhor, haverá um julgamento também para todo aquele que serve a Deus, do que você fez. Você vai prestar contas para Deus do que você fez e do que você deixou de fazer aqui nessa terra. Você está pensando, não, agora aqui que eu já cheguei lá, o julgamento é para quem ficou. Não, lá Deus vai lá e fala assim, me conta a tua história, deixa eu saber, deixa eu pesar aqui, deixa eu ver qual vai ser a medida do teu galardão. Este também deve ser um estímulo. Eu vou ser julgado pelo Senhor, pelas minhas obras, pela maneira que eu vivi a minha vida aqui na terra. Lá em Coríntios, 2 Coríntios fala sobre isso, capítulo 5, depois se você quiser olhar, 9 e 10, o apóstolo Paulo falando sobre isso. E um outro estímulo para nós aqui é que ele diz, olha, vocês na verdade precisam entender o valor de vocês. Vocês foram comprados por um alto preço. Não se esqueça nem por um dia que um preço muito alto foi pago por você. O preço foi tão alto que não tinha como pagar. Foi uma vida que foi entregue, foi sangue que foi derramado, para que hoje você pudesse ser salvo. Você foi comprado por um alto preço. Então na verdade o apóstolo Pedro está orientando aqueles irmãos que estão ali no começo. A igreja está começando a acontecer, perseguição para todo lado, e eles agora são salvos. Eles receberam a palavra do evangelho e aceitaram o Senhor, mas ele está dizendo, olha, deixa eu mostrar para vocês que agora vocês já não vivem mais da maneira que vocês viviam antes. E esta palavra, querido e querida, é para mim e para você nessa noite, que a gente não viva mais a nossa vida como vivíamos antes. Deus tem algo novo para as nossas vidas. Deus tem uma maneira nova de pensarmos. Deus tem uma maneira diferente de agirmos, de nos comportarmos aqui nessa terra. Então, para concluirmos aqui, olha, guarde a sua mente, seja sóbrio e ponderado, tenha esperança, espere em Deus, não desista de acreditar que Ele está no controle. Permita, porque Deus não briga a ninguém. Permita ao Senhor mudar a tua vida, permita ao Senhor organizar a tua casa, permita ao Senhor moldar o seu caráter, permita a palavra de Deus mudar o seu modo de pensar, o seu modo de falar e o seu modo de agir. Por fim, ande em santidade, porque este é o chamado do apóstolo Pedro aqui, aqueles irmãos, olha, não andem mais nas paixões que antes vocês andavam, andem em santidade, separados não do mundo, separados no mundo. Para isso, eu e você fomos chamados. Amém? Você recebe essa palavra? Fica de pé no teu lugar, vamos orar.